Boa noite, meu nome é Amanda Souza Ribeiro, meu RU é 2073796, sou estudante de licenciatura em Letras na Uninter Polo de Juara. Meu professor orientador é o Natalino de Souza Breves. Estou aqui para apresentar a minha terceira aula do estágio supervisionado, na qual fala sobre ensino médio, EJA e projetos, onde tenho por tema escolhido a diversidade cultural. Já tivemos a primeira e a segunda aula falando sobre a diversidade cultural, a importância da diversidade para a sociedade, a importância sobre falar, né, desse tema, sobre esse tema. Falamos como ela está presente, a importância, a valorização da diversidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como trabalhar em sala de aula, sobre como evitar preconceitos nas diferentes culturas, né? Como trazer para os alunos a aceitação e a valorização do que é diferente. Para nós iniciarmos este assunto, vamos recapitular um pouco sobre as aulas passadas, falando sobre a diversidade cultural, sobre o que é cultura, o que é diversidade, o que significa diversidade, o que significa pluralidade, né? Vamos falar aqui. Primeiramente, o que é diversidade, né? Nós aprendemos, nós conhecemos que diversidade é aquilo que é diverso, é muitos, são vários. E pluralidade vai falar sobre aquilo que é diferente. Então, nós sabemos que existe uma grande diversidade cultural e pluralidade, ou seja, há diversos tipos culturais e nós somos formados por uma pluralidade cultural, uma pluralidade no costume, nas crenças e na criação, na convivência. Então, assim, pluralidade é diferença, ou seja, um todo é formado por várias pessoas, por vários cidadãos diferentes, de costumes diferentes, crenças diferentes, culinária diferente. Então, assim, que trazem traços diferentes. Por quê? Porque vem trazendo em si, nas suas tradições, famílias, culturas diferentes. E essas culturas, elas se juntam, se fundem e formam, então, um todo, né? Um território, uma sociedade com variedade e pluralidade cultural. Nós falamos um pouco sobre como valorizar, né? Como entender a pluralidade e a diversidade cultural, trazer aos alunos como entender. Nós falamos que não é sobre tolerar, mas sobre respeitar, sobre valorizar, sobre entender e conhecer, né, as tradições, as culturas, de onde veio, qual a origem, né? Então nós aprendemos nessas aulas um pouco sobre a diversidade cultural, sobre o que é diversidade, o que faz parte dessa diversidade, que dentro de um país só, principalmente o Brasil, que ele é muito diverso em cultura, em cada região tende a ter uma cultura, né, que pesa mais ali, que tem em sua grande parte uma influência maior, mas mesmo assim ainda existe uma grande pluralidade, uma grande diversidade, pode ser em uma região, em várias regiões, dentro de um só território. Então, assim, a cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, dança, culinária, festas populares, um modo de se vestir, né? Então, assim, é formado por todos esses elementos. Nós já vemos então uma variedade de elementos na onde a cultura é formada. Nós estamos falando sobre variedade, nós estamos falando sobre multiplicidade, sobre pluralidade, onde existe vários elementos
cada um diferente do outro, mas que forma então a cultura de uma sociedade, de um povo, de um grupo social, onde nós aprendemos que todas elas são importantes, todas elas têm o seu valor, todas elas tem o mesmo valor, não é nenhuma mais desenvolvida que a outra, não é nenhuma mais importante que a outra, mas a cultura em si é de grande importância para a população de modo geral. Ela é transmitida de geração em geração, como acabamos de falar. Um grupo social que tem um costume, uma culinária ali diferente, por quê? Porque ele adquiriu ali de geração em geração. A sua família trouxe ali dos seus antepassados, dos familiares. Então, assim, é passada de geração em geração. Então, a cultura é algo que nós podemos entender que ela não para, não acaba com o passar do tempo, mas ela vai passando de geração a geração e é necessário que nós entendamos e valorizamos isso aí e respeitamos as diferenças, né, e as variedades culturais de cada grupo social. É importante que os alunos conheçam a diversidade cultural dos pais, saber a origem, né, das culinárias, das festas, das danças, como nós acabamos de falar, e outros tipos de manifestações culturais, contrapondo a tentativa de unificação de uma cultura imposta pelos meios de comunicação. Então, para nós chamarmos a atenção dos alunos para este assunto, para a valorização, nós podemos falar para que eles venham conhecer, entender como surgiu a cultura, a tradição, os costumes dos seus pais. É interessante que venham conhecer de onde veio, né? Como foi aprendido, como foi vivenciado pelos seus pais e o que eles têm passado para os alunos nos dias de hoje. Por quê, né? De onde surgiu? Quais são esses costumes? Quais eram essas tradições? Então, para chamar a atenção dos alunos, é interessante que a gente pode começar fazendo essa pesquisa, essas perguntas, né, para que eles venha despertar, então, o desejo de entender a cultura da sua família, entender a cultura do próximo, do outro aluno, de alguém que faz parte da família, mas que às vezes tem algum costume diferente, mas que se junta e forma ali uma cultura em massa. Então, é interessante que esse assunto esteja presente na sala de aula, no meio dos alunos, para que eles venham entender, para que eles venham se familiarizar com a diversidade cultural. A cultura, ela representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos. Então, nós vemos aqui que a cultura é o patrimônio social. Ou seja, a cultura é aquilo que um grupo social tem de valor, de importância, né? De grande valor. Por exemplo, aquele grupo social tem a sua cultura, tem o seu jeito de agir, seu modo de agir, sua música, sua culinária, suas crenças. Então, aquilo ali, essa cultura, é o patrimônio social desse grupo, né? Deste povo. Então, sendo a soma de padrões comportamentais. Então, nós vemos que a cultura é o valor que aquele grupo social tem, que todos os grupos sociais têm. O processo educacional é o principal sistema de acesso para a igualdade social. Nós falamos isso na aula passada. Como nós estamos falando sobre a diversidade cultural e agora nós vamos focar sobre este ensino, sobre este assunto em sala de aula, nós podemos citar novamente que o processo educacional é o principal sistema de acesso para a igualdade social. É o momento
momento em que nós estamos passando para os alunos estão em fase de formação, né? Formação no seu caráter, formação até mesmo no pensamento lógico, né? No pensamento crítico. Então, consequentemente profissional e também como cidadão. Então, nós vemos que a escola, o processo educacional é a principal ferramenta, o principal sistema de acesso para combater a desigualdade e trazer a igualdade para dentro da sala de aula e para dentro do conceito, né, do pensamento do cidadão, dos alunos. Então, nós vemos que enquanto na escola, enquanto na sala de aula, os alunos podem e devem conhecer sobre a cultura, sobre a diversidade cultural, sobre o diferente, sobre aquilo que é diferente, mas que tem valor. Então, assim, no momento de aprendizado, na sala de aula, é interessante que esse assunto sobre a diversidade cultural esteja presente para conhecimento dos alunos. A escola pode ser um instrumento para a prevenção de desigualdade e um caminho para a valorização do diferente, da diversidade. Então, na escola, né, como acabamos de falar, a escola ela pode ser uma das principais ferramentas para combater a desigualdade e um caminho para trazer a igualdade, fazendo com que o aluno, o cidadão, reconheça que é necessário entender e respeitar e que toda a cultura ou diferente, não só porque é diferente, tem valor a mais ou a menos. Não, é apenas diferente, mas que tem a sua importância, tem o seu valor, tem as suas características, né? Os seus atributos. Então, assim, todos têm os seus pontos positivos, é uma soma em que faz, então, termos um país rico, um país diverso, de muitas culturas, muitos talentos, né? Através da cultura nós vemos aí talentos, como nós vemos muitas pessoas que se destacam na culinária, pessoas que se destacam na dança, na música, então, assim, através da cultura, nós vamos ver pessoas se destacando através daquela cultura vivenciada, aprendida. Então, nós vemos que a cultura é de extrema importância e também de extrema importância é o conhecimento dos alunos de acordo com a importância, né, a valorização da cultura. Dinâmica da integração, permitindo, é necessário que haja, né, na sala de aula uma dinâmica de integração, permitindo os alunos a conviver com as diferenças, a partir da mediação do professor. Então, a partir da mediação do professor, o aluno consegue conviver com as diferenças, porque dentro de uma sala de aula, dentro de um espaço escolar, há diversidade cultural, a pluralidade cultural. Então, assim, o professor pode trazer para a sala de aula, ele pode promover ao aluno o sentimento de valorização pelo próximo, pelo diferente, vamos dizer assim, pela pluralidade. Então, através do professor, o professor pode adquirir ferramentas de ensino, trazendo para o aluno sentimentos de valorização pela cultura, pela diversidade, pela pluralidade. Trabalhar a diversidade em sala de aula é uma estratégia muito importante nos dias de hoje, pois é fundamental para a inclusão. Então, nós vemos que o assunto ele é tão importante em sala de aula, tão interessante em sala de aula, que o aluno não somente vai aprender a valorizar e a conhecer as suas raízes, as tradições, tanto de si própria
quanto do próximo, que vai entrar o assunto sobre a inclusão. Esse assunto em sala de aula, ele vai trazer, vai ser também uma estratégia para trazer aos alunos o pensamento, o sentimento de inclusão. Todas as culturas, pessoas de todas as religiões, de todas as crenças, de todos os costumes estão sendo ali inclusos, né? Estão tendo parte ali da inclusão dos seus direitos, o direito de que somos todos iguais. Então, nós, trazendo para a sala de aula a importância, a valorização da diversidade cultural, esta também pode ser uma ferramenta, uma estratégia para falarmos sobre a inclusão social, sobre a inclusão do diferente nos seus direitos. Vem dizer aqui, mostrando a garantia dos direitos de todos os cidadãos como iguais. Então, nós vemos que é interessante que, não porque o outro grupo social tem costumes diferentes, crenças diferentes, culinárias diferentes, não significa que ele não seja um cidadão como eu. E sim, somos todos iguais, que é direito do cidadão. Então, é diferente o seu costume, é diferente a sua cultura, mas é cidadão. São todos iguais. Então, na sala de aula, é importante trabalhar os valores, atividades extracurriculares. É muito interessante em sala de aula trabalhar sobre valores, assuntos que vão falar sobre o próximo, né? Ensinar ali o aluno a ter empatia, a respeitar o próximo, a valorizar as diferenças, valorizar a diversidade. Então é interessante, é muito importante trabalhar sobre valores culturais, sociais em sala de aula. E para finalizar esta aula, dizemos que trabalhar a diversidade na sala de aula é algo fundamental, como acabamos de falar aqui. Por quê? Porque além de promover aceitação, valorização de indivíduos considerados diferentes, também possibilita uma maior integração dos estudantes em situação de privilégio social, tornando-os incluídos na sociedade como um todo. Então, nós vemos que trabalhando este assunto de diversidade cultural em sala de aula, vamos trazer aos alunos uma situação de privilégio social. Que situação seria essa? Uma situação em que o aluno ele já se sente inserido, ele se sente incluído, incluso, né, na sociedade, mesmo sendo diferente, mesmo tendo as suas tradições diferentes do seu colega, do seu próximo, do outro cidadão, ele vê ali que ele está incluído, ele está incluso, ele é um cidadão que tem os seus direitos e os seus deveres, como todo o cidadão brasileiro e todo cidadão vivente. E vem dizer aqui também que vem ensinar, que vem trazer ao aluno um sentimento mais de empatia. Então, assim, no momento em que o aluno ele se encontra na escola, na sala de aula, ele está em processo de aprendizagem. Então, essa aprendizagem, ela vai trazer ao aluno e vai moldar também o sentimento, a valorização, o respeito. Então, o aluno, ele está sendo formado não somente intelectualmente e profissionalmente, mas ele está sendo ali formado um caráter nele. E quando o aluno sair ali da escola, da sala de aula, ele vai levar consigo aqueles valores que ele aprendeu em sala de aula. Vai respeitar, vai valorizar e vai ter então consigo um atributo de empatia com o próximo, sabendo valorizar, sabendo respeitar e entendendo que todos somos iguais, todos temos os direitos de igualdade, de liberdade. Então, assim, é importante, o assunto é muito bom, o assunto é
de grande valia, de grande importância na sala de aula. E este assunto em sala de aula é uma grande ferramenta para trazer a igualdade, né, para os alunos, para os cidadãos, e é também uma ferramenta para evitar as desigualdades, os preconceitos, né? Para que os alunos, para que as pessoas, para que quem ouve, quem está aprendendo, quem está vivendo, venha entender que toda a cultura, todos os elementos, né, que fazem parte da cultura é importante, é interessante, é um patrimônio ali social daquele grupo, é algo de valor, é algo que tem raízes, né? Que é passado de geração em geração e é importante. E essa foi a minha terceira aula. E aqui eu termino a minha explicação, agradecendo a todos que acompanharam, todos que vão participar. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Tchau, tchau!